Olá pessoal, meu nome é Rafael Gomes Alves e hoje eu vou apresentar o projeto que eu desenvolvi para a imersão Alura 2025 junto com o Google, falando aí sobre os usos do Google Gemini e agentes. Então a primeira coisa que eu queria mostrar é a arquitetura do projeto que eu desenvolvi. A ideia desse projeto é criar uma ferramenta para auxiliar os meus alunos da disciplina que eu dou de Fundamentos de Algoritmos no Centro Universitário FEI a tirarem dúvidas sobre a disciplina, sobre o professor, sobre o conteúdo da matéria, sobre Python, que é o código, a linguagem de programação utilizada nessa disciplina. E aí eu criei essa estrutura. Primeira coisa que vai acontecer, o aluno vai fazer uma determinada pergunta e essa pergunta vai ser enviada para um agente classificador que vai me dizer qual que é o tipo dessa pergunta. Se é uma pergunta com uma dúvida teórica sobre Python, se é uma dúvida sobre uma execução de um código Python, se é uma dúvida sobre a disciplina, sobre a prova, sobre o professor, sobre atividades de laboratório, sobre o projeto da disciplina, sobre o material de aula ou nenhuma dessas opções. Também pode ser uma opção aí desse classificador. Para cada um desses agentes, eu vou ter uma ferramenta que vai me auxiliar. Então, para dúvidas teóricas e código Python, eu vou usar a ferramenta de busca do Google para poder caçar informação na internet e responder da melhor forma possível para o meu aluno, não dando o código direto para o meu aluno, mas sim explicando o que é que o código faz, ou explicando qual é a teoria e depois dando exemplos básicos e funcionais de como esse código funciona. Se for alguma coisa sobre a disciplina, sobre o material e sobre o professor, eu usei uma ferramenta que extraía aí dos documentos da ementa da disciplina, dos documentos de prova, do currículo do professor, dos documentos das atividades do laboratório, de projetos e afins. Ele extraía essas informações desses documentos para usar isso como base para a resposta do aluno. Depois eu voltaria ali para uma nova pergunta do aluno. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi o projetinho aqui todo no Google Colab, utilizando aí como base a última aula da imersão da Alura e o Google AI Studio. Então aqui eu não desenvolvi efetivamente nenhum código, eu só usei o Google AI Studio, indicando ali o que eu estava pretendendo fazer, qual era o objetivo do projeto, quais as funções que eu queria executar, mas eu não codifiquei nada em si, foi o Google AI Studio que me respondeu aí com os códigos que eu tenho que executar. Então, o que esse código faz? Aqui no começo ele define todas as bibliotecas e importações que eu preciso, e aí a primeira coisa é o meu agente classificador. É ele que vai receber a pergunta do aluno e classificar aqui em 9 opções qual que é esse tipo de dúvida. A depender da dúvida, eu vou chamar um agente específico. E aí aqui embaixo tem cada um dos agentes. Então, para responder uma dúvida teórica está aqui em cima, para responder uma dúvida de código está aqui, sobre a disciplina está aqui. Enfim, cada um dos meus agentes estão definidos aqui na parte de cima. Depois disso, a gente tem aqui a função de chamar agente, que é a mesma da aula 5 da imersão da Alura, a função para imprimir o Markdown de uma forma mais clara aqui no Google Colab, que também é a mesma função da aula 5. Aí eu pedi para o Google AI Studio me criar uma funcionalidade para extrair texto de PDF e colocar num formato que o computador pudesse ler. Eles escolheram, o Google AI Studio escolheu o JSON para isso, então aqui ele está extraindo textos de vários arquivos de PDF que eu preciso passar uma lista com os caminhos desses PDFs, e aqui a saída vai ser um JSON com o nome do arquivo e o conteúdo deste arquivo. Então aqui está a funcionalidade e aqui embaixo eu usei essa funcionalidade para criar 2 arquivos JSON para eu poder testar algumas funcionalidades. O primeiro, eu criei uma pasta chamada aulas, que está aqui na minha esquerda. Essas aulas têm todos os PDFs com as aulas que eu apresento aí da disciplina de Fundamentos de Algoritmos. Então ele vai ler isso tudo aqui e vai me criar um arquivo chamado aulas.json, que eu vou aqui abrir do lado, que tem o nome da aula e o conteúdo dessa aula, que é o texto que foi extraído desse PDF. Fiz isso para a aula e fiz isso para os professores. Então, o professor, no caso, eu criei uma pasta chamada professor, que tem aqui o PDF com o meu currículo, e ele vai extrair essa informação e gerar aqui um professores.json com o meu nome, né, com o nome do arquivo, que seria o nome do professor, e o meu currículo Lattes com o texto extraído desse currículo Lattes. Então, tem bastante informação aqui. Além disso, eu criei essas 2 funções, que são as funcionalidades que vão ser usadas como ferramentas pro agente de responder questões relacionadas à disciplina. Então, ele vai usar como base o conteúdo daquele arquivo aulas.json, contendo ali o nome da aula e o conteúdo dessa aula, e um arquivo carrega professor, que vai carregar ali um arquivo JSON, professores.json, com o nome do arquivo, que será o nome do professor, e o conteúdo do currículo desse professor. E aí aqui embaixo a gente tem a lógica principal desse
sistema que eu criei. Então aqui ele vai imprimir a mensagem: bem-vindo ao bot auxiliar da disciplina de Fundamentos de Algoritmos, vai pedir uma pergunta e vai ficar num loop infinito. Dada a pergunta do aluno, eu vou classificar essa pergunta com o primeiro agente, que vai me dizer qual é o tipo de pergunta. Vai aparecer uma mensagem aqui, ó, parece que a sua dúvida é do tipo tal, e aí eu vou classificar e chamar o agente de acordo. Então, se for uma dúvida teórica, eu chamo o agente de dúvida teórica. Se for uma dúvida de código Python, eu chamo o agente de dúvida de código, e assim por diante, cada um com o seu determinado agente. Vou imprimir para o meu usuário qual o agente que está sendo chamado, para ele saber exatamente o que é que está acontecendo, e vou dar uma resposta. Eu vou ficar aí fazendo isso num loop infinito aí, até o meu usuário não dar nenhuma pergunta, só apertar Enter. Então vamos testar esse cara. Vou colocar aqui para rodar e aí eu vou fazer uma pergunta sobre a disciplina. Então, sobre o que é esta disciplina? Vou perguntar, vai executar aqui, ó, estou chamando o agente disciplina. Então aqui ele está chamando o agente de disciplina, sua dúvida é uma dúvida sobre a disciplina, e está aqui, ó. A disciplina Fundamento de Algoritmos aborda diversos tópicos relacionados à lógica de programação e construção de algoritmos. Então aqui tem o conteúdo da disciplina e isso aqui está construído com base nos arquivos que eu passei para esse sisteminha, para ele poder ler e interpretar o que é especificamente essa disciplina dentro da instituição que eu ministro. Então aqui ele não está pegando conteúdo da internet, ele está pegando conteúdo dos arquivos que eu passei. Eu poderia perguntar para mim também aqui, por exemplo, sobre o professor. Qual é o currículo do professor desta disciplina? E aí agora, ó, ele vai dar, ó, parece que a sua pergunta é uma dúvida sobre o professor. Então agora eu mudei o agente, eu não estou mais no agente sobre a disciplina, eu estou no agente sobre o professor. Mesma coisa, ele vai pegar conteúdo sobre o arquivo de professores e responder, ó. Está aqui o currículo. O currículo do professor Rafael Alves inclui a formação, graduação em Engenharia Mecânica, intercâmbio no Ciência Sem Fronteiras, mestrado em Engenharia Mecânica e doutorado em andamento em Engenharia Elétrica. E é exatamente o que eu fiz, é exatamente o meu conteúdo. Novamente, isso aqui está sendo extraído do arquivo que tem o meu currículo, não é da internet, a informação que eu estou passando para esse determinado agente. Eu poderia fazer uma pergunta teórica também. Então, o que é um laço de repetição? Vou dar Enter, ó. Parece que a sua dúvida é uma dúvida teórica. E agora eu estou mudando o agente que eu vou responder. Ele vai pegar o agente de pergunta teórica. Então ele responde aqui, ó, um laço de repetição, também conhecido como loop, é uma estrutura de controle fundamental na programação e assim por diante. O que eu especifiquei para esse agente específico é que ele responda primeiro a teoria sobre essa pergunta para depois dar exemplos práticos, sempre dando exemplos curtos práticos. Mas eu poderia fazer uma pergunta específica de código, então eu posso pegar aqui, ó, dar um Ctrl C aqui, vir na minha pergunta e falar, ó, o que este código Python faz? E colar esse código aqui. Dou um Enter e agora eu estou passando por um quarto agente, ó. Sua pergunta é uma dúvida sobre código Python. Estou passando para um agente de código. Resposta, ó. Olá, este código Python demonstra o laço while, que é uma estrutura de controle fundamental na programação. Vou explicar o que ele faz passo a passo, porque, novamente, nesse agente eu especifiquei para ele indicar passo a passo o que é que o algoritmo faz e não responder o código direto, não responder de uma forma muito curta. Dá ali mais detalhes para o aluno. Então aqui a gente tem um sisteminha que está pegando várias informações, seja da internet, seja de documentos. Cada agente está pegando uma informação diferente, com uma configuração diferente, com a ideia de tentar atender o aluno da melhor forma possível, tirando um pouco da carga de trabalho que eu tenho como professor, porque eu não consigo atender todos os meus alunos. Então, na disciplina de Fundamentos de Algoritmos, eu chego a ter ali cerca de 100 alunos entre todas as turmas, né, vespertino e noturno. Eu não consigo atender em aula todos os alunos ao mesmo tempo. E aí, ao invés deles usarem uma IA que vai responder ali a pergunta direto que eles estão tentando fazer, por exemplo, implemente um código Python para fazer tal coisa, e aí essa IA daria essa resposta direto, eu já pré-configurei uma forma dessa IA indicar possíveis soluções, mas não dar o código direto, explicar o conteúdo. E a minha ideia seria colocar isso junto com os materiais de aula. Então, fazer uma integração, por exemplo. O agente que determina que aquilo é uma pergunta teórica vai procurar nas informações das aulas
qual é a aula que foi explicado isso para trazer isso para o aluno e falar, ó, na aula tal, na página tal, tem uma explicação sobre isso, tem um exemplo. Se eu tivesse vídeos sobre a aula gravados, ou se eu tivesse ali alguma transcrição do conteúdo da aula, ele poderia procurar nessa transcrição também e responder, ó, no trecho tal, no período tal da aula tal, teve uma explicação sobre isso em sala de aula. Então seria uma forma do aluno poder interagir aqui com o conteúdo, tirando aí dúvidas sobre a disciplina, sobre o conteúdo, sobre o material programático, sobre o professor, sobre diversos elementos. E eu estou pensando nesse sisteminha ser ampliado aí para outras disciplinas, para englobar o curso como um todo e para fazer ponte não só entre o aluno dentro da sala de aula, mas também entre os alunos da própria instituição com outros cursos. Então, por exemplo, no Centro Universitário FEI, a gente tem o curso de Ciência da Computação, Engenharias e Administração, além do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Então a ideia é que os alunos pudessem, por exemplo, perguntar sobre diferentes disciplinas que tem disponível na instituição. E aí eu poderia ter um agente que procuraria ali naquelas listas de disciplinas sobre essa disciplina em específico e devolveria ali informações mais detalhadas sobre essa disciplina. Então é isso que eu fiz nesse projeto, acho que é bastante interessante, vou deixar isso aqui até disponível para os meus alunos poderem mexer, entender um pouquinho melhor como é que funciona, porque eu acho que não é um código muito complexo de se entender, está bem detalhado, o Google AI Studio também ajudou bastante aqui a especificar cada um desses prompts e cada um desses elementos. Então foi um projeto bem legal, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!